Então, mais uma vez, bom dia. E eu também vou ser bastante sucinta. Eu só queria parabenizar mais uma vez o trabalho do professor Luiz e lembrar ao Luiz daqui de Pernambuco que, vendo esse trabalho que vocês fazem lá com as crianças, eu lembrei da época em que eu me aproximei de Luiz, pouco tempo depois, eu acredito que ele lembra, eu sou uma espécie de pedra no sapato de Luiz. Porque quando eu conversava com o Luiz sobre as atividades com os surdos, até mesmo com do Ciranda, algumas vezes ele me dizia assim: o surdo não entende isso. O surdo não entende desse jeito. Porque a maioria deles não aprende Libras nos primeiros anos de vida. E como o senhor mesmo falou, quanto mais cedo a criança é apresentada a Libras, aos sinais, mais ele se desenvolve, mais rapidamente ele se desenvolve. E eu tinha essa angústia. E aí eu provoquei bastante, Luiz, ele também já tinha essa angústia, né? Ele também já tinha essa dificuldade. E aí eu fiquei super feliz quando eu comecei a ver alguns frutos do Ciranda em relação a essa educação das crianças, né? E aí eu ficava perguntando, a partir de que idade, Luiz, uma criança já pode aprender? E como é que pode fazer? E o que é que pode ser feito? Como? Quando? Quem? E os pais? E aí eu fiquei super feliz quando eu percebi que o Ciranda também já estava começando a caminhar nesse sentido, porque é muito triste quando você vê, às vezes, um surdo, adolescente, jovem ou até adulto, que tem uma noção muito superficial de vida, enquanto pessoa, enquanto mundo, enquanto ser vivo, não é? E muitos vivem muito à margem da sociedade, até mesmo da família, né? A gente chega a ver algumas pessoas que vivem muito à margem do que está acontecendo dentro da própria casa, né? Porque não se apropria desses conceitos. E eu só queria justamente parabenizar e reforçar esse convite que o Luiz Pernambucano fez da gente estreitar esses laços e começar a produzir mais e mais materiais para que as crianças possam se apropriar dos sinais o mais cedo possível, inclusive os seus familiares, porque quando há essa troca dentro da casa, dentro da residência, vai haver um crescimento de ambos os lados, tanto da criança surda, quanto da família, vai aproximar, não é? Vai fortalecer os laços entre pais e filhos, e tios e avós, não é? Esse laço tão bonito que se chama família. Então, quando os sinais são inseridos na família, isso vai ter um impacto não apenas social, que é importante, mas também do fortalecimento dessa instituição tão bonita chamada família. Parabéns, professor, pelo trabalho e vamos aí estreitando esses laços. Parabéns. É isso aí. Eu inteiramente concordo inteiramente. E não é só a questão da aprendizagem da língua. É a questão emocional. Também é muito importante. O crescimento emocional de ambas as partes. Pai, mãe, avós, irmãos, tudo isso está envolvido como ser, o crescimento como ser integral. Uma língua para comunicar, uma língua para pensar, uma língua para se desenvolver. Infelizmente, ainda não comecei a escrever, porque é muito difícil. É muito difícil. E aqui nós temos a falta de muito material. Ali na escola, o pouco material que vai sendo produzido é à nossa custa. Nós, professores, é que custeamos, é que trabalhamos horas e horas e horas a fotografar, a desenhar,
a produzir o material. Tem mais alguma consideração, Mira? Você levantou a mão. Aí a gente pode seguir aos comentários. Bem, vamos seguir os comentários então, tá? Bem, aqui seguindo a ordem aqui do chat, eu vou perguntando e o professor pode ir respondendo, né? Jocarra Queiroz perguntou: professor Luiz falou de algumas crianças que não estão indo para a escola por causa da pandemia. Como está sendo realizado esse trabalho com essas crianças que estão em casa nesse momento de pandemia? Pode responder, professor. Neste momento, a questão está muito complicada. Porque há crianças que os pais não têm meio de comunicar. Não têm computador, ou só têm o celular, o que torna muito difícil o contacto. Nós, o ano passado, quando estávamos a trabalhar à distância, marcávamos reuniões pelo Zoom, em que tínhamos a possibilidade de trabalhar e dar sugestões aos pais para depois trabalharem com as crianças. Mas neste momento, não. Agora, por exemplo, tivemos 2 semanas, a semana passada e esta, estamos em casa sem estar a trabalhar com as crianças. O governo mandou-nos para casa e parámos durante estas 2 semanas. Depois vão ser compensadas e vamos acabar o ano letivo mais tarde. As crianças não vão deixar de ter apoio e agora, a partir do próximo dia 8, vamos retomar o ensino à distância. Vamos ter que trabalhar pelo Teams com os pais e com as crianças. Mas é muito difícil trabalhar com as crianças, principalmente se elas têm outras comorbidades associadas, como acontece com algumas delas. Crianças com autismo, com hiperatividade, o que torna muito mais complicado e difícil estabelecer um foco de olhar, um trabalho com o tempo reduzido de atenção e a distância que não ajuda. O trabalho presencial é muito mais rico e muito mais real. Bem, Maria Isabel, pode fazer seu comentário. A gente vê agora a mão levantada. Oi, bom dia. Sou assistente educacional do Nova Semente e eu gostaria de saber se vocês têm algum projeto para as crianças do Nova Semente, porque aqui tem muita dificuldade com crianças auditivas que elas não frequentam a escola. Tem crianças aqui com 8 anos que não vão à escola. Eu queria saber se vocês teriam algum projeto para Petrolina, para crianças surdas, em creche. Inclusive, eu estou numa creche agora. Entendeu? Isso aí eu posso responder, Antônio? Pode sim. Professora Maria Isabel Pacheco, de Petrolina, do projeto Nova Semente. Nós estivemos em Petrolina desde 2013 até o ano 2019, foram praticamente 7 anos, indo todos os meses, 700 quilômetros, às vezes de avião, às vezes de ônibus, às vezes de carro, a maioria das ultimamente no carro. E depois eu parei, em 2020 não deu mais. Nós temos várias pessoas que já fizeram um curso com a gente, temos vários alunos aqui, inclusive, que fazem parte do projeto lá. O que a gente poderia fazer é montar o projeto e ver, junto com a prefeitura da sua cidade, aproveitar os nossos alunos da UPE, não mais como estagiários, se estiverem trabalhando, como quer que seja, a gente vê como é que está uma bolsa, porque eles vão ter que ter despesas, e a gente começar a montar. Nós temos alunos da UPE excelentes, que foram monitores durante mais de 2, 3 anos, ensinando Libras para os próprios alunos. E eles estão fazendo seus relatos. Nós temos uma aluna de vermelho, que foi, professor, eu posso fazer no meu distrito? Vá-se embora para o seu distrito. Nós temos um aluno que hoje, tem vários, tá? Então, não se sinta perdida, nem tampouco distante. Agora, vamos montar o projeto, vamos ver junto com a Secretaria de Educação, porque existem muitas barreiras
em termos de limites políticos. Mas isso não quer dizer que a gente vai parar, não. O seu pedido agora é dar ponta para a gente. A gente fazia, agora vocês vão, e aí a gente articula e faz o que é, de fato, o processo é esse, o caminho é esse. Mas seguir, juntar com o projeto, juntar com os alunos, ver os recursos para os alunos irem, e quiçá daqui a um ano a gente puder viajar, eu vou de novo fazer todo o processo aí. Estamos juntos. Obrigado. Bem, eu vou dar sequência agora às perguntas nos comentários, aqui no chat, e aí eu vou fazer várias perguntas e o professor vai respondendo, tá? Por causa do tempo. Eu vou acelerar um pouco mais, tá bem? Débora perguntou qual foi a maior dificuldade que enfrentaram na educação infantil em LGP, tá? A outra pergunta, Juliane, pergunta se existem diferenças entre os gestos feitos aqui em Pernambuco em relação à escola do palestrante, né, o professor Luiz Ramos. Aí eu acho que essa é uma pergunta em conjunto, né? Deixa eu ver outras perguntas. Inácio também pergunta, observei a ideia de construção do número pela representação de quantidade. Qual estratégia metodológica se usa para a construção do número associar representação de medida e ordem? Tá? Então, eu vou permanecer com essas perguntas aqui feitas e aí eu faço outra rodada. Pode responder, viu, professor? Alguns sinais que eu apresentei têm alguma semelhança com os sinais aí da Libras. Mas cada país tem a sua língua. Logo, os sinais são diferentes. E há pormenores que diferem logo nos sinais, embora haja parecenças. Mas cada país tem a sua língua. Relativamente à construção do número, do conceito de ordem, aí é um trabalho muito mais desenvolvido no ensino fundamental. E nós ali estamos muito ainda numa base do conceito de quantidade para depois chegar ao número, porque o sinal é diferente. Nós queremos que a criança saiba o número 1, em vez de dizermos 1, dizemos 1. Em vez de dizermos 2, que é a quantidade, dizemos 2. Em vez de dizermos 3, que é a quantidade, dizemos 3. Em vez de dizermos 4, que é a quantidade, dizemos 4. Em vez de dizer 5, que é a quantidade, dizemos 5. A partir daqui, depois é sempre igual. 6, para a quantidade e para o número. 7, 8, 9, 10. E por aí fora. Bem, continuando aqui, posso fazer outra rodada. Mira pergunta se os professores primários dominam a LGP. Deixa eu ver se tem mais outra pergunta. Marilúcia pergunta, as famílias dessas crianças têm interesse em aprender a língua gestual? Eu acho que já foi respondido, né? Já. Mas pode complementar, professor. Não, os professores têm muito, os pais têm muito interesse em aprender. Inclusive, quando nós tínhamos a possibilidade dos pais de irem lá à escola, alguns pais iam e tinham muito interesse em aprender. Iam para casa e iam assinar o outro cônjuge, que não estava presente. Em relação aos professores, os professores às vezes caem ali quase que de paraquedas, dentro da escola. Então, às vezes é uma aflição muito grande. Chegar à escola e ter uma turma de alunos surdos para lecionar. Aí agora, como vou fazer? Aí o professor de Educação Especial e o professor de LGP têm que ter um trabalho muito articulado e de apoio a esse professor. Para sensibilizar, para dar estratégias de intervenção, para o professor conseguir trabalhar com os alunos, é claro. E muitos dos professores depois mostram interesse em aprender a língua gestual, a LGP, para conseguir trabalhar com o aluno. Não haver uma terceira pessoa como intérprete no 5º ano, no 6º, no 7º, no 8º e no 9º ano,
em que o professor aí nem faz um esforço quase para aprender LGP. Tem o intérprete dentro da sala de aula e pronto. Mas não são todos. Há muitos professores que mostram interesse em aprender LGP. No ensino fundamental e na educação pré-escolar, há um esforço e um interesse muito grande por parte dos professores em aprender LGP. E é uma luta, uma batalha diária. E um interesse muito grande. Por exemplo, a educadora que está a trabalhar este ano com a turma de surdos, onde eu estou, nunca tinha trabalhado com alunos surdos. Foi a primeira vez. E está a ser uma experiência muito rica para ela. E todos os dias vai aprendendo sinais novos. E mesmo nos vídeos que produzimos e que construímos, fazemos questão que ela também participe. E no Facebook publicamos esses vídeos aos quais os pais têm acesso. E conseguem rever e voltar a ver todos esses sinais para aprender melhor. E melhor comunicarem com as suas crianças.